Pessoal, falando aí das migrações, nós vamos falar hoje das teorias demográficas, tá? Algumas teorias que existiram para tentar explicar alguns conceitos aí da população. A teoria malthusiana, ou malthusianismo, de Thomas Malthus, de 1798. Thomas Malthus afirmava que o aumento da população, da produção de alimentos, seria menor que o crescimento do número de habitantes. Então, olha só o que ele afirmava. Ele falava que o aumento da produção de alimentos seria menor do que o crescimento do número de habitantes no mundo. Ou seja, nasce mais gente do que produz-se alimento. Sendo assim, logo não haveria mais alimento para as pessoas. Então, qual a conclusão que esse cara chegou? Esse cara chegou numa conclusão aqui. Deixa eu riscar ela aqui. Não haveria alimento para as pessoas, é o que dizia. Thomas Malthus estava falando. Está crescendo tanto a população que não terá alimento para as pessoas. A humanidade estaria, desse modo, condenada a passar por problemas como subnutrição, fome, doenças, epidemias, entre outros fatores. Para ele, os pobres são responsáveis pela miséria. Olha a conclusão do cara. Para ele, quem é responsável pela miséria são os pobres. Malthus defendia o controle moral para resolver esse problema. Controle, guarda isso na cabeça, controle moral. Defendia que as pessoas deveriam diminuir o número de nascimentos e controlar o crescimento total de habitantes. Além disso, ele defendia a ideia de que a população pobre era a grande responsável pelo excesso de gente. Então, olha, ele dizia que a população pobre era a grande responsável pelo excesso de gente no mundo, sendo necessário que cada pessoa tivesse somente um número de filhos que pudesse criar. Então, essa foi a teoria de Thomas Malthus. A população está crescendo muito mais rápido do que conseguimos produzir alimento. A culpa da miséria no mundo são os pobres. Os pobres têm filhos demais. Eles tinham que ter filhos, só o tanto de filho que eles dão conta de criar. Essa era a teoria malthusiana. Nós vamos dar uma olhada nela agora. Nós não precisamos falar que Thomas Malthus errou. Quando ele lançou sua teoria, na verdade, foi um avanço das técnicas científicas, dos estudos, a agricultura, a pecuária desenvolveu tanto que hoje nós produzimos mais alimento do que conseguimos consumir. Tanto é que a maioria dos países, o problema deixou de ser desnutrição, fome, e passou a ser obesidade ou doenças provocadas pela obesidade. Então, aquela teoria de que não terá alimento para todo mundo, aquilo lá foi por terra, aquela teoria. Então, veja. Aí surgiu, então, o neomalthusianismo. O neo significa novo, né? O neo seria novo, uma nova teoria de Malthus. Então, vamos dar uma consertada nela. Ela surgiu depois da guerra, no pós-guerra e depois da guerra. Os teóricos defendiam que quanto maior o número de habitantes do país, menor a renda per capita e a disponibilidade de capital a ser distribuído. O crescimento populacional é responsável pela miséria. Opa, deu uma mudança aqui. Já não está falando que o pobre é culpado pela miséria do mundo. Ele está dizendo o seguinte, tem muita gente, eu tenho que distribuir a renda para um número maior de pessoas, então haverá problema de miséria. Vou explicar aqui, mais ou menos. Esse pensamento ele limitou o número de filhos de famílias de países ricos, principalmente na Europa. Tem aqui o rapaz e tem aqui a moça. E eles se apaixonam e decidem casar. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que esse rapaz trabalha e ele ganha R$3.000. Essa moça trabalha e ganha R$3.000. Os dois têm uma vida confortável, com o salário dos dois de R$6.000. Então, eles planejam viagem, eles planejam muita coisa na vida deles. Mas aí eles decidem fazer um negócio curioso. Eles falam assim, vamos ter filhos. E aí eles têm filhos. E vamos supor que nessa aí já nasce logo trigêmeos. Ou que eles tenham 3 filhos com o passar do tempo. Tá? Vou colocar aqui se eles têm 3 filhos.
A renda per capita de cada um deles era 3 mil, assim, a renda por cabeça. Supondo esses 3 crianças não trabalham, agora eles continuam ganhando os mesmos 6 mil. Qual é a renda per capita, ou seja, por cabeça nessa família? Quanto se ganha? Bom, agora eles têm 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que pegar esses 6 mil e vou ter que dividir por quanto? Por 5. Eu vou dividir isso aqui por 5. Então, vai dar 1.200 para cada um. A renda per capita caiu de 3 mil para 1.200. Cada um, cada pessoa. Essa é a teoria neomalthusiana. Enquanto mais gente, eu tenho que distribuir o dinheiro, então as pessoas ganham menos. E esse seria o crescimento. Agora já não fala que é o pobre. Agora não está falando assim, o pobre é culpado. Não, agora a nova teoria diz, o crescimento populacional é responsável pela miséria. Cresceu demais a população, então ela vai ficar miserável. Essa é a nova teoria malthusiana. Aí veio a teoria reformista, baseada em teóricos que são totalmente contrários à ideia defendida por Thomas Malthus e pelos neomalthusianos. Então eles não concordavam nem com nenhuma dessas ideias. Eles são os reformistas ou marxistas. Esses teóricos contribuíram, construíram suas ideias a partir do que dizia o economista e sociólogo alemão Karl Marx. As taxas elevadas de natalidade são consequência do subdesenvolvimento. Olha só. As taxas elevadas de natalidade são consequência do subdesenvolvimento e não causa dele. As pessoas não têm mais filhos porque são pobres. Ao serem pobres, tá, elas acabam não tendo acesso à educação, não tendo acesso a métodos contraceptivos, não têm acesso a uma ideia de planejamento familiar, não têm acesso ao conhecimento de economia doméstica, não têm acesso a cultura. E com isso eles acabam tendo mais filhos, que se pensasse teria o controle, ou a maioria pensaria em controlar. Esses problemas, na verdade, seriam causados pela má distribuição de renda e do acesso de bens de consumo. Em outras palavras, para os reformistas, a questão é a desigualdade econômica e não a falta de recursos. É porque você está distribuindo de forma desigual. Você tem um grupo de pessoas, um grupo muito grande de pessoas, tá? Um grupinho aqui de poucas pessoas que ganham muito. E você tem um grupo de milhares de milhões de pessoas que ganham pouco. Então, para a teoria desses caras, eu tinha que ter uma melhor distribuição. Essa turma aqui tem que distribuir esse dinheiro para essa turma aqui. Então, você tem uma melhoria na distribuição de renda. Essa é a teoria dos reformistas. Para promover o fim da fome e da miséria, ou para evitar que elas ocorram de acordo com essa teoria, basta que se distribua de uma forma mais democrática a renda, através de reformas sociais que melhoram as condições de vida da população mais pobre. Desse modo, se essas pessoas apresentarem melhores condições de vida, melhor educação, saúde e outras coisas, terão melhores condições para abandonarem a miséria. Então, na verdade, ele tira completamente a culpa dos pobres e nem coloca disfarçadamente como os neomalthusianos. Ele diz, olha, tem que distribuir melhor a renda. E para distribuir a renda não tem que catar dinheiro dos outros, você faz uma política de distribuição de renda. Agora, na pandemia, nós estamos vendo isso. Quando você cria um auxílio emergencial, você está pegando o dinheiro, a renda, e está distribuindo. Só que eu estou pegando a renda do governo, dos impostos. Nós temos condições de fazer uma melhor distribuição de renda, sem que com isso tenha essa coisa de estar catando o dinheiro dos outros. Ninguém está falando em pegar dinheiro dos outros. É você melhorar a situação de um país. O país tem que pensar num todo e não só nos ricos, só nos milionários. Essas são duas teorias que nós vamos ver hoje. Tá? Nós só temos uma aula, então vamos ficar com as teorias malthusianas, o neomalthusianismo e as teorias reformistas. Dê uma lida nesse material, ficará disponível para vocês e faça as atividades online.